e que essa união nunca volte para nós. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, no só amor, no só Espírito. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Deus venha nos abençoar e que essa união nunca volte para nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, porque a Ele pertence todo o poder. Nele está a plenitude de tudo, como nós vimos aqui. Nele foram criadas todas as coisas, quer soberanias, quer principado, quer potestade, no céu, na terra, debaixo da terra, onde for. Ele é o único de todo louvor. Toda honra. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Alegria é viver feliz. Esse cântico, irmãos, é feito com base em Filipenses, que é conhecida como a carta da alegria. Agora, como é que pode carta da alegria de um sujeito que estava preso? Paulo escreveu Filipenses da prisão. Não se sabe direito qual a prisão que ele estava. Alguns dizem que era em Roma, outros dizem que era em Antioquia. Não interessa. O fato é que o homem estava preso. E, obviamente, preso, vocês sabem que não tem nenhum conforto. Não é um preso como o Fernandinho Beiramar, não. Paulo não era um preso como o Fernandinho Beiramar, que tem ar-condicionado na cela. Era um preso que passa da prisão de Roma, ou onde fosse, era terrível naquela época. E o homem escreve dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Sei estar contente na fartura, sei estar contente na escassez de pão,
Você está contente no frio gelado da noite lá e no calor terrível do dia? Esse homem era louco? Não. É que esse homem tinha o conforto espiritual de Deus. Mesmo sofrendo horrores no corpo, ele tinha o conforto espiritual da salvação. Então, a gente canta esse cântico assim. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, faz suprir nossas necessidades com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo o conhecimento dos caminhos certos. Alegria, alegria, Todo dia, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. De honrado ou de humilhado, em escassez ou fartura de pão. Alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver o mesmo sentimento de afeto e consolação. Alegria é segundo a sua glória e riqueza, faz suprir nossa necessidade com certeza. Alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus, de Cristo o conhecimento dos caminhos certos. Alegria, essa alegria do Senhor nunca vai acabar. Alegria, todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando o Senhor com Jane. Oração com Jane. Senhor Deus bendito, maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por estarmos aqui reunidos e unidos na tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, a palavra que nós iremos ouvir logo mais. Pai, te agradecemos desde já por tudo que fizeste por nós, Senhor, por ter enviado o teu Filho amado para morrer morte de cruz para nos salvar, Pai. Devemos lembrar a cada dia, nunca nos esquecermos desse tão grande amor que foi este sacrifício do nosso Senhor amado Jesus. Pai, esteja conosco todo o tempo. Te agradecemos desde já por tudo, Senhor. Amém. Amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Gálatas, lá no finzinho, capítulo 6, vamos ler só o versículo 14 e nós vamos trabalhar aqui hoje, discorrer hoje, sobre a maldição, a vergonha e a glória da cruz. Que coisa impressionante. Como é que a cruz pode conter, ao mesmo tempo, vergonha,
maldição e glória. E Paulo enxergava essas coisas. Diz assim o versículo 14 do capítulo 6 de Gálatas. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vejam só que visão este homem tinha da cruz. Irmãos, qual é o nosso conhecimento da teologia da cruz? Nós, como temos uma cultura católica, cristã, é comum usarmos um crucifixo. Aquilo é uma joia. Mas quem usa aquele crucifixozinho, nunca, em momento algum, lembra o que é que aquilo significa. Na verdade, ele usa como um amuleto, para me dar sorte, para me livrar do mal, para não fazer uma série de besteira. Mas ele nunca lembra que aquele crucifixo ali representa a morte desgraçada de Jesus por causa dos nossos pecados. Pode apostar, todo mundo que usa um crucifixo nunca lembra isso. Ele está usando uma joia, um amuleto, para dar sorte, para não sei o quê, para livrar do mal, uma série de besteira. Será que nós temos consciência de que a cruz envolve a maldição de Deus? Será que nós temos consciência da vergonha que envolveu a cruz quando Jesus foi crucificado nu? Caso vocês não saibam, ele foi crucificado nu. Exatamente para ser envergonhado mesmo por todo mundo. Era a vergonha máxima. Era uma crucificação. Para todo mundo mesmo ficar zombando. Aquele homem nu. Todo mundo olhando para ele, crucificado ali. Às vezes nos crucifixos, nós vemos Jesus com um panozinho enrolado aqui em cima do membro masculino. Aquilo é porque ninguém ia fazer um crucifixo com um homem nu, mas ele era nu mesmo. Era a vergonha máxima. Pois é, essa cruzinha que a gente usa como um amuleto, ela significa tudo isso. Vergonha máxima. Desonra máxima. Mas ao mesmo tempo, será que nós sabemos que ela também representa a glória máxima? Não, nós não sabemos não. Mas como é que se dá esse processo? Como Jesus pode ter sido considerado maldito na cruz, porque está escrito, maldito aquele que for pendurado no madeiro? Era o pior tipo de morte, o mais vergonhoso que existia, o mais depreciativo que existia. Como é que pode ele ter sido envergonhado, humilhado, amaldiçoado numa cruz e ao mesmo tempo ter sido glorificado nesta cruz? Como é que se dá esse processo? Olha, irmãos, sem nenhuma dúvida, o momento da crucificação de Jesus é doloroso e mais baixo da humilhação que Jesus passou. Como Paulo ensina aos filipenses, Jesus foi obediente e obediente até a morte. Isso quer dizer que ele foi extremamente humilde e humilhado e morte de cruz. Filipenses 2,8, Paulo diz que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou, o Filho de Deus se humilhou a ponto de ser crucificado nu, numa cruz maldita. Sabe por que isso? Por causa dos nossos pecados. Esses pecados que a gente aninha no coração
e não está nem interessado em se desvencilhar deles. Não faz o menor esforço para se desvencilhar deles. Olha, irmãos, aqui nós temos um mistério que foi revelado. E que só pode ser revelado pelo Espírito Santo, e mais, só é revelado aos eleitos do Pai. Quem não é, não vai entender isso nunca. Vai escutar isso aqui, entrar aqui, sair aqui, e fica por isso mesmo. Não vai alterar nada na vida da pessoa. Nada. E quem faz isso é Deus. Ainda tem mais essa. É Deus quem elege, é Ele quem condena. A palavra que salva é a mesma palavra que condena. Essa palavra que acalenta o coração de alguém é a mesma palavra que endurece o coração de outro. É assim que funciona. E quem faz isso é Deus. Tanto quem amolece um coração como quem endurece o outro coração é Deus quem faz isso. Não é o diabo, não. É Deus. Então, irmãos, até mesmo no momento mais infame da vida de Jesus, o Filho de Deus, na cruz do Calvário, a sua glória resplandece. Mesmo em meio a tamanha humilhação, mesmo em meio a tamanha vergonha, mesmo em meio a tantos insultos, a sua glória resplandece e se manifesta de uma forma extraordinária, como nós vamos ver aqui agora. Em primeiro lugar, nós vemos essa glória de Jesus se manifestando até onde a gente nem percebe. Até na boca de quem menos queria, por acaso, a glória de Jesus. Nós podemos ver Jesus sendo glorificado através das próprias autoridades religiosas que urdiram todo o plano da sua crucificação. O relato dos evangelhos nos mostram que o próprio povo de Deus, João 1,12, está escrito, veio para o que era seu, o mundo. Nós vimos aqui que foi por ele que foi criado tudo. Mas os seus, quem? Os judeus, não o receberam. Está escrito em João 1,12. Pois muito bem, irmãos. Não é assim mesmo que a Bíblia nos ensina o tempo todo? Que o mundo jaz no maligno, que o mundo é inimigo de Deus, que as coisas que nós gostamos não são da vontade de Deus, que as coisas que Deus quer que nós gostemos, nós não gostamos. Não é assim que a Bíblia diz. Até Paulo, o grande Paulo, no capítulo 7 de Romanos diz, as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. As coisas que eu não quero fazer, essas eu faço. Desventurado homem que sou. Nós somos pecadores. Enquanto a gente não entender isso, está complicado a nossa vida espiritual. Nós somos pecadores e precisamos desesperadamente da graça de Deus. E precisamos buscar essa graça de Deus desesperadamente também. É por isso que eu sou fã de Jacó. Porque Jacó perseguia a bênção. Ele queria a bênção, ele não queria riqueza. Ele queria a bênção. Olha, irmãos. Como é terrível o poder do pecado. Ele nos engana. A ponto de fazer a gente pensar que é crente. Então, irmãos, procurar a glória na cruz é preciso garimpar na palavra, é preciso meditar na palavra, senão você não vai conseguir ver glória nenhuma na cruz. Já se viu glória na cruz? Pois tem. Pois tem. Achar a glória na cruz é mesmo que colocar o mundo de cabeça para baixo. Como é que pode? Jesus foi glorificado na cruz? Esse pastor está doido. É isso que nós vemos na revelação do Espírito Santo. A cruz é, ao mesmo tempo, o ponto mais baixo e o ponto mais alto da história do cristianismo. A cruz é, ao mesmo tempo, o ponto mais humilhante e é o ponto mais glorificante da vida de Jesus também. Está consumado! Eu cumpri a vontade do Pai. É isso que quer dizer estar consumado. Eu venci o mundo, o pecado, o diabo e quem quer que seja. Quer glória maior do que essa?
A cruz representa a morte e a vida ao mesmo tempo. Foi com a sua morte que Jesus nos deu a vida. A Igreja Católica ensina que a Páscoa é a ressurreição. Não, a Páscoa é a morte. Não é a ressurreição, a Páscoa é a morte de Jesus. Foi a morte de Jesus que nos salvou, não foi a ressurreição, não. A ressurreição apenas garante que nós ressuscitaremos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não teria adiantado nada a morte dele na cruz. Ele morreu na cruz e nos salvou na cruz. Quando ele ressuscitou, ele garante que nós também ressuscitaremos. É isso. Então a Páscoa não tem nada a ver com a ressurreição, a Páscoa tem a ver com a morte. A Igreja Católica ensina errado isso. Olha, irmãos, a cruz é escândalo e é honra ao mesmo tempo. A cruz é derrota e é triunfo ao mesmo tempo. A cruz é vergonha e é exaltação ao mesmo tempo. Até mesmo, repito, comecei a falar ainda agora, as autoridades religiosas, os pastores da época, que urdiram todo o plano para tirar a vida de Jesus, eles glorificaram ao Senhor sem saber. Caifás, o sumo sacerdote. Como vemos nos evangelhos, o povo todo agitado e o sinédrio com medo. Jesus criou a confusão maior do mundo. Eles com medo do governador Pilatos, com medo do imperador Nero. Esses camaradas isso vai estourar em cima da gente. Esse camarada aí que está dizendo que é Jesus, criou uma confusão maior do mundo aqui, e isso vai terminar estourando em cima da gente. Aí Caifás disse, nananina não, basta que morra um homem. Está escrito isso lá, em João 18,14. Basta que morra um homem, para sossegar tudo. O que ele não sabia, é claro que ele não sabia, é que esse homem, que eles arquitetaram a morte, era exatamente o homem. Era exatamente o único capaz de apaziguar, não apenas o povo e o imperador romano, mas capaz de apaziguar a ira de Deus Pai sobre o pecado da humanidade. Então Caifás nunca imaginou o poder da profecia que ele disse. Importa que morra apenas um homem. Ele nunca imaginou. A sua colocação para os seus pares lá foi uma colocação puramente política. Ele nunca imaginou. Ele queria apaziguar o povo e o imperador. Pois a morte de Jesus apaziguou o Deus, o Senhor do universo. Querem glória maior do que essa? Um homem, filho de Maria, a sua morte ser capaz de apaziguar o Senhor do universo? Pois é, Jesus foi glorificado pelas autoridades, sem saberem que estavam dando a maior glória que seria possível a um homem. O que é glória? É elogio, é demonstração de um feito que uma pessoa faz que é digna de admiração de todo mundo. A glória de Neymar, um grande jogador de futebol. Neymar é muito bom, isso é glória. Pois é, o homem está dizendo aqui, olha, importa que morra um homem só. E esse homem era ninguém menos que Jesus. Quer glória maior que essa? Não existe. Nenhum outro homem seria capaz. Não era um simples Neymar, era Jesus. Porém, irmãos queridos, como nós podemos perceber, toda a honra, o homem lá estava querendo apenas dar uma de político esperto e deu, mas toda a honra, na verdade, foi dada a Jesus, uma vez que ele foi declarado pelo sumo sacerdote como o homem capaz de morrer e resolver um problema insolúvel para a humanidade, coisa que nenhum outro homem seria capaz de fazer. Quer glória maior do que essa? Não pode haver maior glória do que essa, especialmente diante dos homens que estavam ali escutando a conversa de Caifás. O homem fez uma declaração profética que ele nunca imaginou que tivesse tanto poder. Estava sendo decretada a morte
não de um homem apenas, mas a morte do único homem na face da terra capaz de aplacar a ira de Deus contra os pecadores. Isso é muita glória para tal homem. Eles nem sabiam que estavam dando essa glória da cruz, e nem nós, lendo a Bíblia, percebemos isso. Irmãos, como a revelação de Deus é maravilhosa. Foi por isso que o apóstolo Paulo bradou nesse versículo que nós lemos aqui. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu não quero saber de glória no mundo, eu quero saber da glória da cruz. O mundo está crucificado para mim. Jesus, quando foi crucificado lá na cruz, crucificou meus pecados. Eu não quero mais saber de fantasias do mundo. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero mais saber de ser o intelectual. Eu não quero mais saber de ser o fariseu poderoso. Isso não me interessa mais. Eu agora quero saber da cruz de Cristo. Como ele disse aos Coríntios, quando eu vim ter entre vós, eu não vim falando com sabedoria humana. Eu não vim pregando psicologia, como se prega hoje, sociologia. Eu vim pregando Cristo e este crucificado. Não foi apenas pregando Cristo, não. Foi Cristo e este crucificado. Porque foi na cruz que ele resolveu o problema. Olha, irmãos, quem tem o mínimo de conhecimento da teologia da cruz, quem tem o mínimo de conhecimento da vergonha e da glória que ela encerra, que ela envolve, sabe que nela foi glorificado, aliás, foi crucificado, não somente o Senhor da glória, com Ele foram crucificados todos os nossos pecados, como a Bíblia explica. Nós não podemos negligenciar tal conhecimento. Nós não podemos viver brincando com o pecado, achando que a gente pode se desvencilhar dele a hora que quiser. Não pode. Não pode. Só há um que pode com o pecado. Jesus Cristo. E na cruz do Calvário. Outro personagem que também glorificou a Jesus sem saber, e que a gente também lê isso aqui e não percebe. Participou do momento de glória de Jesus ali. Pilatos. No momento em que Jesus lhe foi levado para interrogatório, ele ficou lá interrogando Jesus, e por 3 vezes ele declarou: este homem não tem pecado. Por 3 vezes eu não vejo culpa nesse homem. Pois é, nesse momento ele glorificou Jesus sem saber, e a gente vê a Bíblia e também não percebe isso. Lembrem que Jesus não desceu de paraquedas naquele momento ali na terra, não. Jesus nasceu e se criou ali durante 33 anos. E o imperador, aliás, o governador da Judéia, no caso lá, o governador do pedaço lá disse: esse homem é íntegro. Esse homem não tem pecado. Quer mais glória do que essa? Ele não sabia que estava glorificando a Jesus. Esse homem não tem pecado. E repito, Jesus não caiu de paraquedas naquele momento ali, não. Jesus foi um cara que nasceu e viveu ali 33 anos. Um governador dizer: eu não vejo pecado nesse homem. Você já pensou que é o governador da Paraíba dizer para você: irmão Antônio é um homem íntegro, é um homem que vive no meu estado, aqui na minha cidade, há 60 anos, e eu nunca vi neste homem um deslize sequer. Você já pensou o que é ouvir isso do governador? Pois é. Pilatos disse isso de Jesus 3 vezes. Eu não acho nenhum crime nesse homem. Irmãos, esses são aspectos da teologia da cruz que a gente só entende se for estudar. Eu já disse para vocês, ler a Bíblia é uma coisa, meditar num texto bíblico é outra coisa, e estudar a Bíblia é outra coisa. São coisas totalmente diferentes.
E em todas elas, nós carecemos de muita oração e de muita iluminação do Espírito Santo para entender o que está escrito. Senão você vai ler apenas como quem está lendo um romance, apenas como quem está lendo um livro de autoajuda, apenas para buscar alguma autossatisfação no texto bíblico. Eu disse para vocês hoje de manhã aqui, eu nunca leio a Bíblia tentando achar algum conforto. Nunca. Eu leio a Bíblia tentando achar qual é a vontade de Deus para mim, naquele texto que eu estou lendo. Aí, Deus me conforta. Esse é o fluxo normal das coisas. Salmo 37, versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Vai buscar o Senhor na Bíblia, vai buscar a vontade do Senhor na Bíblia, e deixe que Ele vai lhe dar o conforto que você está precisando. Agora, quando você vai ler a Bíblia buscando conforto, pronto, já botou o carro na frente dos bois. Já está lendo um simples livro de autoajuda. Eu aconselho você a ler um daquele não sei o que Cury, como é o nome? Augusto Cury. É muito melhor. Se você quer livro de autoajuda, vá, compre um do Augusto Cury e vá ler, que é muito melhor do que a Bíblia. Primeiro, a Bíblia não é livro de autoajuda. Então, preste atenção no que eu estou dizendo para vocês. Eu nunca busco a Bíblia atrás de autoajuda. Eu estudo a Bíblia buscando a vontade de Deus. Buscando saber qual é a vontade de Deus. Buscando conhecimento de Deus. Aí, mesmo na mais terrível angústia, Deus vai e acalma o meu coração. Olha, irmãos. Esse é um aspecto da teologia da cruz. Como disse Caifás, aquele único homem precisava morrer para aplacar a ira do Deus Todo-Poderoso. Aquele homem, como declarou Pilatos, não tinha culpa alguma, porque se houvesse algum deslize nele, por menor que fosse, ele não seria digno. E Jesus é digno, nós sabemos disso. É santo, é justo, é digno. Ele não seria qualificado para nos substituir na cruz se ele tivesse um deslize que fosse. Pois é. Como profetizou Caifás, precisa... Não, fiquem tranquilos. Basta morrer um homem. Pois é. Só que esse homem era Jesus. Como declarou Pilatos, eu não vejo culpa nesse homem. Mas se vocês querem matar, lave minhas mãos. Que coisa maravilhosa, irmãos queridos. É por isso que Paulo grita: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já verificaram que eu estou repetindo isso? Quem tem o mínimo de conhecimento da teologia da cruz, sabe da vergonha e da glória que ela encerra. Porque sabe que nela não foi apenas crucificado o homem Jesus, filho de Maria. Ali foi crucificado o Filho de Deus. O homem puro, justo, digno, santo. E com ele foram crucificados os nossos pecados. Nós precisamos viver à luz desse conhecimento. Não podemos negligenciar a teologia da cruz. Por fim, já vimos aqui a glória dada pelas próprias autoridades. Vamos mostrar o próprio testemunho da cruz. Que coisa impressionante. Normalmente se pensa na cruz como algo horrível. Já pensou que é morrer crucificado? Só que nós pensamos nesse algo horrível apenas pelo aspecto material da coisa. Pelo aspecto físico da coisa. Já pensou que é morrer crucificado? Já pensou a dor? Uma vez eu vi um pastor fazer uma pregação que na verdade foi um tratado de biologia. De anatomia do corpo humano. Eu vou logo dizer quem foi. Foi o pastor Almir. Então ele leu um tratado. Ele leu um verdadeiro tratado médico, mostrando nos mínimos detalhes
a dor que Jesus sentiu. Quando foi cravado, o prego aqui pegou no nervo, não sei o quê. Aí quando enfia no pé, o nervo tal, não sei onde, e aquilo produzia dores lancinantes, não sei mais onde. Então, olha, ele fez uma presepada que quase que o povo morre de chorar com pena de Jesus. Das dores que Jesus sentiu ali. Homem, essas dores que Jesus sentiu, os 2 ladrões também sentiram. Todo mundo que foi crucificado por Nero também sentiu. Então essa dor não tem importância nenhuma, considerando a teologia da cruz, não. Qualquer um que foi crucificado sentiu essa mesma dor. Não foi essa dor que Jesus sentiu, de acordo com a teologia da cruz, não. Claro que ele sentiu essa dor também, ele era humano. Mas não é essa a dor que interessa. Não é aí que está a glória da cruz. Senão os ladrões também eram salvadores. Eles não morreram na cruz também? Irmãos, a dor mais dolorida que Jesus sentiu foi causada pela ira de Deus que se abateu sobre ele. Você sabe o que é receber a ira de Deus, soberano, criador dos céus e da terra? Você sabe o que é receber a ira de um policial que lhe baixa o cacetete no meio da rua aí e você acha que... Você sabe o que é receber a ira de um juiz que manda lhe prender? Pois então calcule o que é a ira do Deus Todo-Poderoso. Não dá para calcular. A dor maior que Jesus sentiu foi a ira do Pai que se abateu sobre ele. A ponto de clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Será que vocês já pensaram no significado dessa frase? E na situação que Jesus estava vivendo quando deu esse grito? Vocês sabem o que é o Filho de Deus clamar pela atenção do Pai e o Pai lhe virou as costas? Você sabe o que é saber que foi abandonado pelo Pai numa hora que você mais precisou dele? E mais, sabendo que esse pai poderia socorrê-lo, mas não socorreu. E mais, sabendo que você era inocente, que não merecia todo aquele castigo, toda aquela ira. Vocês já pensaram o que é isso? Foi essa dor que Jesus sentiu. Não foi a dor da cruz. A dor da cruz os ladrões também sentiram. Qualquer um sente. Qualquer ser humano é capaz de aguentar aquela dor. Mas essa dor, não. Essa dor, o único capaz de aguentar era aquele que Caifás disse: basta morrer um homem. Era aquele que Pilatos diz: esse homem é justo. Agora prestem bem atenção, irmãos. Esta cena da crucificação, esta cena do abandono, este grito de Jesus deve nos dar um alerta muito grande. Não há maldição maior do que Deus nos virar as costas. Não há maldição maior do que ser entregue por Deus à sua própria sorte. Ah, Deus lhe dá um câncer, isso é besteira. Deus pode lhe dar uma AIDS, isso é besteira. Isso aí a medicina pode curar. Não há nada pior do que Deus lhe abandonar. Não há nada pior do que Deus lhe virar as costas. E Ele faz isso. Fez isso com Israel várias vezes. Fez isso com inúmeras pessoas na Bíblia. Com Saul, por exemplo. Isso é para alertar a gente, irmãos. A maior penalidade que Deus pode nos dar pelos nossos pecados é nos entregar aos nossos pecados. Foi isso que aconteceu com Jesus naquele momento.
em que ele assumiu sobre si todos os nossos pecados. Foi por isso que Deus o abandonou. Jesus estava carregado com os pecados do mundo inteiro. Então Deus lhe virou as costas. Era preciso que acontecesse aquilo. Como eu disse ainda há pouco, quem fez isso foi Deus. Foi o diabo não, foi Deus. Olha, irmãos, como o apóstolo Paulo também explica a esses mesmos Gálatas, na cruz Jesus não apenas recebeu a maldição de Deus por causa dos nossos pecados, não. Na verdade, ele se fez maldição em nosso lugar, porque a lei nos amaldiçoa. A lei diz que nós somos miseráveis pecadores sem condição de cumpri-la. É a lei de Deus que nos amaldiçoa. Pois bem, Jesus tomou essa nossa maldição sobre si. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3,13. Percebem a glória e a maldição da cruz ao mesmo tempo? Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Jesus. Só que esse maldito pendurado na cruz é o Salvador do mundo. O único que tem esse poder. Agora vejam só que coisa, irmãos. Aquele mesmo que ouviu do Pai, em 2 ocasiões pelo menos eu lembro, no batismo e lá no Monte da Transfiguração. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. Em quem me comprazo quer dizer em quem eu tenho todo prazer. Todo pai tem prazer num filho obediente. Todo pai é desonrado por um filho desobediente. Então o filho obediente dá aquele prazer no pai. Pois é, Jesus era esse filho que dava prazer. E o pai disse: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse meu filho só me dá prazer. É isso que quer dizer. Presta atenção. Deus Pai disse essa frase para o filho. Aí na cruz o filho gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Já pensaram nisso? Cadê o filho amado em quem me comprazo? Deus abandonou. Deus lhe virou as costas. Se nós pensarmos bem, irmãos, na singularidade dessas duas situações, uma hora Deus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Outra hora virou-lhe as costas e entregou-o à própria sorte por causa dos pecados da humanidade que estavam sobre ele. São duas situações realmente singulares. Pois nenhuma das duas há maior glória do que a outra. Assim como a glória naquela frase que Deus disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a glória na hora que Deus lhe virou as costas. Porque ele era realmente o único que podia aguentar aquela ira. Ele era o único que poderia aguentar a maldição da cruz. E aquela era a única maneira de resolver o problema do pecado. E mais, essa maneira foi determinada pelo próprio Deus. Portanto, na cruz está a excelência da glória de Jesus. Na vergonha da cruz, na maldição da cruz. Ali estava toda a honra e toda a glória do filho amado em quem me comprazo. No momento do abandono. Que coisa maravilhosa, irmãos. Tão maravilhosa que somente pela iluminação do Espírito Santo nós podemos discernir essas coisas. É por isso que Paulo grita: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo.
quem tem um mínimo de discernimento da teologia da cruz, quem consegue perceber a grande vergonha, a maldição e a glória que ela envolve, sabe que nela foi crucificado não apenas o Filho de Maria, foi crucificado o Filho do próprio Deus, e juntamente com ele foram crucificados os nossos pecados. Por isso, meus irmãos queridos, à luz dessa revelação, eu não posso deixar de exortá-los, encorajá-los, admoestá-los a viver de acordo com tão grande salvação que nos foi outorgada na cruz do Calvário. Somente considerando esse conhecimento é que enxergamos a glória do nosso Senhor Jesus. Glória que veio da exaltação dos céus. Este é o meu Filho amado em quem me comprazo, até a vergonha e a maldição e o abandono, a humilhação da cruz. Porque foi necessário para a nossa salvação. E quem determinou foi o próprio Deus Pai. Somente considerando a maldição, a vergonha e a glória da cruz, nós temos condição de refletir sobre a malignidade dos nossos pecados. E aí, com a graça de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como Paulo diz em Efésios 6,10, nós podemos nos esforçar para viver de acordo com a vontade do Senhor, sabendo que nós somos salvos por Ele, para Ele, porque nós somos dele e devemos viver nos esforçando sobremodo, sabendo que essa força é a força do Espírito em nós. Hoje de manhã nós vimos aqui, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E quem não tem força para lutar contra o pecado, seguramente não tem o Espírito Santo. Porque nós não temos condição de lutar contra o pecado. Quem venceu o pecado foi Jesus na cruz do Calvário, como nós vemos aqui. Então, se eu não tenho força para lutar contra o pecado, seguramente eu não tenho o Espírito de Deus. Seguramente eu estou a caminho do inferno. Então, nós que somos crentes, se é que somos crentes, como Paulo disse, hoje de manhã eu vi isso aqui, se é que temos o Espírito de Deus, então nós vamos ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder para lutar contra esse pecado, pecado que levou o Senhor da glória à humilhação horrorosa da cruz. E assim nós podemos viver rigorosamente, não para nós mesmos, mas para louvor da glória daquele que nos salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.